Como parar de ter pesadelo? Que belo tema, né? Bom, gente, esse vídeo eu estou fazendo porque muita gente tem me perguntado isso. A minha própria mulher, às vezes, me perguntou essa semana. Nossa, eu estou tendo muito pesadelo. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês quais podem ser as origens dos sonhos, dos bons e também dos pesadelos. Vamos começar analisando aqui do ponto de vista científico. Os sonhos, segundo alguns estudiosos, nada mais são como um instrumento que o cérebro tem para fazer uma limpeza em tudo aquilo que a gente vê ao longo do dia. Ou seja, se você tem circunstâncias adversas, se você passou por alguns medos, se você teve algumas circunstâncias que marcaram você e, sobretudo, que geraram sentimentos controversos, é muito provável que você possa ter um pesadelo. Então, todos os dias nós sonhamos. Algumas pessoas se lembram e outras não. Mas é super importante que você sonhe, porque este é um mecanismo do cérebro de fazer uma limpeza. Agora, é óbvio que um pesadelo, ele pode, em primeiro lugar, ser resultado de medos, de ansiedades, de temores, de circunstâncias que estão lá no seu subconsciente e que não afloram para o nível do consciente. E, em função disso, você tem pesadelos. E alguns deles são absolutamente esdrúxulos. Por quê? Porque os nossos sonhos, eles não estão atuando no nível do consciente. Eles atuam no nível do inconsciente. Os sonhos acabam aflorando coisas que estão lá dentro de você e você não faz nem ideia. Então, o primeiro motivo, a primeira razão porque você pode ter pesadelos é porque você está passando por um momento difícil, pode estar vivendo uma circunstância de pressão, que está te gerando ansiedade, e aí você acaba tendo esses pesadelos. Uma segunda razão, eu diria que é uma razão espiritual. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, nós vivemos num mundo onde há muita batalha espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E uma das formas de Satanás querer oprimir alguém é visitando a pessoa quando ela não está mais com, vamos dizer assim, com todas as barreiras do intelecto para impedir a sua visitação. Então, muitas vezes, os espíritos malignos, eles vêm para atormentar, eles vêm para gerar medo e até para criar alguns traumas no subconsciente. Agora, pastor, eles podem fazer isso com todo mundo? Não, eles precisam de uma autorização, eles precisam de brechas. Então, se nós estivermos pensando do ponto de vista espiritual, ou é porque você está debaixo de uma guerra mesmo, há momentos na vida da gente que a gente pode estar debaixo de uma guerra espiritual, pode ser uma obra de feitiçaria, algo que tenha sido feito contra você, e aí esses demônios vêm visitar o seu sonho, mas pode simplesmente ser uma autorização que você está dando para os demônios quando você começa a assistir filmes, não é? Filmes de feitiçaria, filmes dessas coisas aí que hoje estão visitando a internet e até mesmo Hollywood, Você só vê filmes de feitiçaria, filmes de poderes sobrenaturais, filmes de vampiros, ou seja, nós nunca vivemos um tempo em que o sobrenatural está sempre em alta nos vídeos e até mesmo nos filmes que são produzidos sempre, todos os anos. Agora, tudo que está passando vamos dizer assim, nesses filmes é do diabo? Nem sempre. Mas muitos filmes são consagrados, muitos filmes envolvem feitiçaria e, obviamente, quando um crente, ele voluntariamente, ele abre a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentidos para receber esse tipo de conteúdo, ele fica muito vulnerável e fica muito à mercê dessas coisas. Então, pode ser uma causa meramente, vamos dizer assim, científica, humana, do seu próprio sonho, das circunstâncias que você está vivendo, ou pode ser espiritual. Pode ser realmente que você esteja abrindo brechas na sua mente, trazendo para os seus ouvidos, para os seus olhos, aquilo que não vem de Deus. Então, a pergunta é, como é que eu posso deixar de ter pesadelos? Eu quero aproveitar um texto da Palavra de Deus aqui
e ler para vocês um texto maravilhoso que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vejam, aqui está o segredo. O segredo é você encher a sua mente de coisas boas. Se você enche a sua mente com louvor, com a palavra, não é? Se você está sempre se expondo a uma atmosfera de Deus, o que vai ocupar a sua mente? As coisas de Deus. E, obviamente, isso vai ser como uma blindagem para que os demônios não tenham como entrar na sua vida com os seus pensamentos, com as suas setas, né? Quando a Bíblia fala das setas inflamadas do maligno, fala literalmente de pensamentos que ele lança nos nossos pensamentos. Agora, quanto mais você se blinda e você se enche da palavra de Deus, muito menos você estará suscetível a essas coisas. Agora, pastor, mas e se isso não for espiritual, se for só uma ansiedade? Da mesma maneira. Quando você enche a sua mente, o seu coração de fé, da palavra de Deus, de esperança, da palavra de Deus que vai te apontar direções, muito mais você vai vencer toda a ansiedade. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas, não é isso? Por quê? Porque a nossa mente, gente, ela é algo extraordinário. Só que a luta espiritual, o campo de batalha, está na mente. Se Satanás ele dominar a sua mente, ele vai dominar o seu corpo e vai, obviamente, até o seu espírito. Esse é o objetivo dele, este é o alvo dele. Então, o que a Bíblia diz é que nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo o que é verdadeiro, ou seja, a palavra de Deus, o que é respeitável, ou seja, o que está na palavra de Deus, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Agora, eu vou dar uma dica para você, talvez você já esteja debaixo dessa opressão maligna muito grande. Como vencer esses pesadelos? Comece a se encher do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há ira e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Vejam, é a mesma coisa. Quando você tem a sua mente vazia, ela está suscetível para que os demônios venham, para que pensamentos ruins venham. Mas quando você enche a sua mente de Deus e se enche do Espírito, cada vez mais esses espíritos não terão autoridade na sua vida. Então, de maneira prática, eu quero dar aqui para vocês algumas dicas. Procure alguém que tenha autoridade espiritual para orar e expulsar, né, esses demônios que estão ao seu redor e muitas vezes já estão entrando na sua mente. Então, busque alguém que tenha autoridade espiritual, que tenha discernimento para orar por você de uma maneira específica. Segundo lugar, confesse a palavra, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que há poder de morte e de vida na palavra, na língua. E aqueles que comem da língua, né, daquilo que ela pode dizer, desfrutam dos seus frutos, vamos dizer assim. Então, busque alguém, leia a palavra, confesse a palavra, ore a palavra e se livre de tudo aquilo que pode estar trazendo essas coisas. Essa é uma escolha. Se você quer ter uma mente livre, limpa desses pensamentos, você tem que encher a sua vida com a Bíblia, com a palavra, ouvindo pregações, enchendo o seu coração de louvores, de salmos, e cada vez mais Deus estará dentro de você, o Espírito Santo vai estar completamente no controle da sua vida, e aí, obviamente, esses pensamentos, sejam de ansiedade, de medo, de temores, e até mesmo espirituais, não terão mais autoridade na tua vida. Dica importante, coloque em prática. É muito importante. Você não precisa viver debaixo
desses pesadelos que quando você acorda, você está apavorado. Deus é com você, tá bom? Compartilhe esse vídeo, comente aqui se ele falou com você e se você achou que ele é útil, compartilhe para que muita gente também possa ser abençoada por ele. Beijo grande no teu coração, Deus abençoe.